Muito bem, então é de fato mais uma grande alegria estar com vocês aqui nessa aula, tá? E hoje partilhando um tema um pouco diferente daquilo que a gente tem trazido até agora, que é a questão de relacionamentos. Túlio, esse negócio, essa aula, ela é para quem já é casado, para quem é solteiro, para quem... Cara, eu imagino que seja para todos, tá? Mas aqui está um foco, principalmente nessa primeira aula nessa aula de relacionamentos, mas com o foco das pessoas que são solteiras e estão namorando, por exemplo, ou estão noivas, tá? O casamento depois a gente vai aprofundar mais para frente, mas é claro que as perguntas que eu vou trazer, né, o tema dessa aula é exatamente isso, né? 12 questões, tá? 12 questões, para construir um relacionamento forte, para construir um relacionamento saudável, duradouro, quer dizer, basicamente são 12 questões para construir um relacionamento, tá? Por quê? Porque muito que a gente está vendo hoje, o pessoal hoje, não estão vivendo de fato um relacionamento, tá certo? É uma coisa assim, vive uma coisa meio esquisita. No fim das contas estão sim, o que eu vejo muito, tá? Experiência minha. Pessoas que estão em relacionamentos, mas é um relacionamento muito mais de um sugar do outro, tá? É um relacionamento muito mais consigo mesmo do que um relacionamento com uma outra pessoa, né? Um relacionamento com uma mulher ou com um homem, enfim, não. É um relacionamento consigo mesmo, quer dizer, a pessoa tá ali porque eu busco me desenvolver, porra, mas tá, o relacionamento de fato ele vai te ajudar a se desenvolver, mas o relacionamento não é para isso, né? O relacionamento é basicamente para você construir uma vida com uma outra pessoa, sendo o suporte de uma outra pessoa. É isso que é o casamento. A gente namora, né? Devemos namorar pelo menos pensando no casamento. Se tem alguém que já está namorando, mas não está pensando no relacionamento, mas está namorando por qualquer outro motivo, já vou te dar minha dica de hoje para você: termina o namoro. Termina o namoro. Ah, porque eu tô com outra pessoa por dó. Pelo amor de Deus, faça um serviço para você e um serviço maior ainda para outra pessoa. Termine. Ah, tô namorando, mas é um relacionamento abusivo e não sei o que lá. Termine. Cara, tem que terminar. Namoro foi feito para acabar, né? É esse jargão que já tá meio batido, mas que funciona, né? Quer dizer, o namoro tem que acabar. O namoro, ou ele termina num casamento, ou ele termina os dois, cada um indo para o seu lado. O que não dá, e eu queria deixar isso claro aqui desde o início da nossa aula, é o seguinte: ninguém tem vocação para ser namorado, tá? Não existe vocação para ser namorado. É igual o seminarista, né? Para quem é católico aqui sabe que um homem que vai se tornar padre, ele entra no seminário, fica alguns anos ali no seminário, estudando, se preparando e tal, para depois se tornar padre. Ninguém tem vocação para ser seminarista. Não existe essa vocação. Da mesma maneira que não existe vocação para ser namorado. Ah, que eu namoro para quê? Eu namoro porque é gostoso, eu namoro porque eu gosto da outra pessoa e tal. Ah, mas o casamento, não, a gente acha bobeira, acho que isso é coisa antiga, esse negócio de casamento. A ideia nossa é namorar para sempre, né? Por quê? Porque quando não der certo, cada um vai para o seu lado. Essa é uma das maiores desgraças do tempo moderno, né? Se não der certo, cada um volta para quê? Para cada mamãe, vai mamar de novo, né? É uma coisa terrível, tá? Uma coisa terrível. Então, assim, basicamente, o namoro, ele deve acabar. Tá? Ele deve acabar. E olha só, se não é para acabar dentro aprendam isso, tá? Se o namoro não é para acabar dentro do casamento, é melhor que ele termine o mais rápido possível. É melhor que ele termine o mais rápido possível. E aqui não tem dia melhor, não tem segunda, terça, final de mês, início de mês, não é uma demissão. É um negócio seguinte, é igual arrancar band-aid, né? Quanto mais rápido, melhor. Dói menos, cicatriza mais rápido, tá? É largar, meus caros, é parar com essa ideia de... Sabe, essa ideia de, mas eu tenho dó dele, mas eu não sei o que, tô esperando o momento certo. Cara, para. Se o namoro não foi feito para terminar no casamento, é melhor você acabar ele o quanto mais rápido possível, tá? Terminar ele o mais rápido possível. E essas perguntas, né, que a gente vai tratar hoje aqui, que são, na verdade eu falei que são 12, mas acho que são 13, tá? É exatamente essa ideia de ser um norte para os relacionamentos, tá? De ser um norte para o seu namoro, de ser um norte, às vezes até, Túlio, eu sou solteiro e tal. Falei, cara, beleza, então quando você for namorar, você pensa nisso aqui antes, né? Pensa nisso aqui antes, tá?
Cara, eu vou namorar, mas eu comecei um relacionamento com uma outra pessoa, mas olhando isso aqui. Por quê? Porque todo mundo aqui, meus caros, vocês que estão aqui, tá? Vocês que estão aqui, vocês estão preocupados em quê? Em construir uma família. Assim, a ideia da aliança do Carvalho é exatamente o quê? Devolver homens para Deus, para suas famílias e para os seus trabalhos. Esse é o nosso lema aqui dentro, né? Devolver os homens para Deus, para suas famílias e seus trabalhos. Agora, uma família construída de maneira... Túlio, eu tô vendo aí, minha família é tudo arregaçada, meus pais separados, minha família ninguém dá certo, não sei o que. Cara, é claro, porque construiu isso errado. Construiu errado. Quando começa a construir errado? Começa um namoro errado. Né? Começa namorando, prestando atenção em quê? Prestando atenção somente no corpo do outro. Tá? A preocupação do outro a preocupação é ver o outro pelado. Né? Vamos falar de palavras pobres aqui. A preocupação não é, poxa, será que ela é assim? Será que ela é assada? Qual serão os valores dela ou dele, né? Eu sei que talvez tenha mulheres assistindo também essa aula. Então, qual que é a preocupação dele, a preocupação dela? Quais são os valores que a pessoa ela segura, ela guarda? O que é aquilo que é inegociável para o outro? Cara, se a gente não consegue responder essas questões assim, básicas, primárias, pueris, tá? Pueris no tempo do namoro, meu querido, não case. Não case. Não case. Por quê? Porque você vai estar fazendo a pior escolha da sua vida se você casar com uma pessoa que você não conhece. E olha só, mesmo que você conheça, mesmo que você busque no tempo do namoro sanar todas essas dúvidas principais, você se casar com outro já é difícil. Casar com outro já não é uma coisa fácil. Quer dizer, são duas pessoas com histórias completamente diferentes, com vinda de famílias diferentes, vindo de lugares diferentes, com culturas diferentes muitas vezes. E aí você vai pegar essas duas pessoas e colocar dentro de uma casa. É claro que isso aí vai dar atrito, é evidente, é óbvio, é natural que seja assim. Mas, se você não sabe o mínimo da pessoa, o mínimo que importa, tá? É o mínimo que importa, não é coisa retardada. Não, o mínimo que importa. Você não sabe isso da pessoa, como é que você vai se casar, como é que você vai construir uma vida junto com essa pessoa. Tá? Então, assim, ter essa preocupação, tá bem? Ter essa preocupação de... E aí eu volto a falar, né? Um cara que é solteiro, cara, eu vou me relacionar, então beleza, eu já sei o que eu preciso me preocupar ali dentro. Cara, eu tô namorando. Túlio, como que eu sei a hora certa para casar? Quando você sanar essas dúvidas que eu vou te falar. As pessoas me perguntam muito isso no Instagram, e aí eu respondo e eu sempre coloco a mesma resposta. Eu falei, cara, quando essa pessoa valer a sua vida. Eu sempre falo isso, falei assim, olha para essa pessoa do seu lado e vê, cara, essa mulher vale a minha vida? Esse homem vale a minha vida? Mas para você ter essa resposta, é porque lá não dá para mim fazer o curso inteiro dentro dos stories, evidentemente. Agora, para você ter essa resposta, sim, por inteiro, essa resposta de fato profunda, você tem que fazer o quê? Tem que responder essas 13 perguntas que eu vou te propor. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Você tem que saber responder essas perguntas, essas coisas que eu vou te falar aqui tem que estar de maneira muito clara, muito evidente na vida do outro, tá? Na vida do outro. É isso que a gente vai tratar aqui hoje. Então, por exemplo, eu já tô namorando, tal, cara, segue isso aqui. Tá na hora de eu casar? Segue isso aqui. Será que poxa, não tá legal, eu tô sentindo que não tá bacana, será que eu termino? Segue isso aqui. Tá vendo a importância desse negócio? Né? Segue isso aqui. Ah, Túlio, agora eu já casei. Agora já... Não, calma, respira. Não joga tudo por água abaixo. Pega essas 13 perguntas e vê onde vocês estão errando. É claro que vai ser mais... você entende que você trocar o pneu do carro com ele já andando é sempre mais complicado, evidentemente. Sempre mais difícil. Mas não tem nada perdido, dá para fazer. Né? E correr atrás, pô, peraí, o que nós estamos errando aqui? Vamos sentar, vamos conversar, entendeu? Então, basicamente o caminho é por aí, tá bom? Então, sim, meus caros, a ideia dessas 13 questões que a gente vai falar aqui, que eu vou esmiuçar um pouco, é ter assim, de maneira muito clara na nossa mente alguns pilares, tá?
alguns pilares que tem que estar muito, de maneira assim, de maneira muito evidente na nossa mente a respeito da outra pessoa. Que pilares são esses? Primeiro, comportamento familiar. Julgo que todo mundo que namora aqui quer construir uma família, então, claro, você tem que saber como que é o comportamento familiar, como que esse cara se comporta, né, dentro da família, porque vocês vão construir uma família, evidentemente. O comportamento profissional, eu não me preocupo tanto com isso e tal, ganhar, a gente vai viver que de amor? Tem lógica. Comportamento profissional, comportamento social, comportamento diante da saúde ou da falta dela. Inclusive esse pilar aqui foi assim, foi um pilar que ficou muito em evidência para mim quando eu foi isso aqui que me foi o divisor de águas para mim pedir a minha esposa em casamento, tá? Equilíbrio psíquico, disposição e uso de recursos econômicos, projeção do futuro, compromisso com as obrigações, capacidade e serenidade de enfrentar situações complicadas. Túlio, mas me parece que então o namoro você coloca um negócio assim muito racional, né? É óbvio que é muito racional. Exatamente esse é o problema, porque muita gente está vivendo um namoro, é uma paixão, é um amor, a gente vamos juntar os nossos trapos, que vai ser uma maravilha, que a gente se ama, que a gente vai todo ano ou viajar para Disney ou viajar para... Eu sempre esqueço aquele país lá que tem uns balões, que o pessoal fica voando de balão. Nossa, fugiu completamente agora, mas que a gente vai viajar todo ano e vai ser maravilha, e eu amo ele, e ela me ama, e não sei... Calma, tá? Calma. Precisa colocar um lado racional nisso, por quê? Porque é a escolha mais importante da vida de vocês. A escolha mais importante da vida de vocês. O que? Namorar? Não, o casamento, né? Mas o namoro deve ser, é para isso que ele existe, é para que não precise de casar de uma vez, para isso que existe o namoro. Túlio, eu achei que o namoro era pra gente passear. Não. O namoro ele serve para casar. Isso, obrigado, Cláudia. É Capadócia. Eu fico com Macedônia na cabeça. Capadócia, boa. Então, viajar pra Capadócia e tal, viu, né, balão e tal, cara. Calma, tá? Assim, é fundamental que vocês tenham um olhar racional pro namoro de vocês. Principalmente, é claro, olha só, eu não tô pegando a questão da paixão, do sentimento e jogando isso por rala, evidentemente que não. Por quê? Até porque um namoro começa com a paixão. Tem gente que fala assim, Túlio, é uma pessoa muito boa, é uma pessoa centrada, uma pessoa católica e tal, mas eu não tenho atração pela pessoa, meu caro, então não tem namoro, né? Eu até coloquei aqui no início que, assim, o que atrai o homem e a mulher é diferente, né? Acho que vocês sabem disso. Por exemplo, o homem, ele é atraído muito pelo quê? Pela aparência da mulher, principalmente. A mulher, muito pela capacidade intelectual do homem, aquilo que o homem pode proporcionar para ela e tal. Então, assim, se não há um mínimo de paixão nesse início, esquece, né? Esquece. Não existe namoro nisso aí. Você está escolhendo uma pessoa de maneira, assim, muito robotizada, isso não existe. Agora, o que acontece? Quando você escolhe essa pessoa, cara, beleza, aquela pessoa me atrai e tal, eu acho que, putz, eu tenho acho que pode dar certo e tudo, aí vocês começam a gostar um do outro e tudo, aí vai mais além da aparência e tal e coisa. Então, assim, chega uma hora que você precisa de colocar uma parte mais racional dentro do namoro, exatamente porque isso precisa de evoluir para algum lugar. Né? Não dá para ficar na paixão, no sentimento, no coração a vida inteira. Isso precisa de evoluir, precisa de sair daqui e ir para um outro lugar, entende? Então, é para isso que eu sei que às vezes parece uma coisa muito fria, né? Quando eu falo assim, poxa, ver o comportamento familiar, profissional, parece que você está estudando a pessoa, mas tá mesmo, porra. Tá mesmo, precisa de estudar o outro. Por quê? Porque você vai tomar a decisão mais importante da sua vida, que é casar, que é a sua vocação. O casamento é uma vocação, o casamento não é fazer graça, não é fazer, entendeu? Igual, vocês já viram, tem certeza que vocês já viram aqui os vídeos, né? A pessoa vai casar e escreve no sapato, mas lá, game over. Ou aquela terrível, né? Que tem uma mulher que filma lá e tá assim, eu acho que tem mulheres aqui, vocês me perdoam, mas é aquilo, né? Quem comeu, comeu, quem não comeu, não come mais. É uma coisa, cara, isso é de uma
É um sacrilégio esse negócio. Por quê? Porque o casamento é algo muito sagrado. E a sua vocação, olha só, eu casei com 22 anos de idade. Eu tenho 32 anos, hoje tem 10 anos que eu sou casado. Cara, eu tomei uma decisão de uma vulnerabilidade gigante, que é um tema que a gente vai tratar em uma outra aula, isso, essa vulnerabilidade. Mas assim, eu decidi escolher uma mulher pro resto da minha vida. Pro resto da minha vida. Agora, eu não sei se eu vou viver, por exemplo, 30, 40, 50, 70, 90, 110 anos, mas é o resto da minha vida eu tô com aquela mulher, suportando-a e sendo o suporte dela. Não é uma escolha muito séria para que você faça sem estudar o mínimo? É claro que é. É claro que é. É uma escolha seríssima para as pessoas não se preocuparem com isso, entende? Para as pessoas levarem isso de maneira tão leviana. Tá? Então, assim, é fundamental que a gente trate isso de uma maneira, meio fria mesmo. Tá? De uma maneira meio fria mesmo. Então, aqui, nós vamos começar agora as 13 questões, né? Que eu julgo serem fundamentais para qualquer relacionamento. Quem tiver com um caderno aí e quiser anotar, fica à vontade, eu acho que vale a pena, tá bom? Então, primeiro é o seguinte, quanto nós crescemos, né, quanto eu cresci, eu vou colocar sempre de maneira singular, mas porque você tem que pensar isso como você, né, mas olhando o relacionamento. Então, quanto eu cresci como pessoa desde que comecei esse namoro? Cara, beleza, você começou a namorar a pessoa lá. O que você cresceu dentro desse namoro? O que você cresceu espiritualmente, profissionalmente? Qual o desenvolvimento que você teve dentro desse namoro? Por quê? Porque tem pessoa que você começa a namorar, tem gente que começa a namorar, e a pessoa, ela começa um declínio de vida, que é um negócio maravilhoso. A pessoa começa um declínio, ela começa a se afundar de uma tal maneira, que assim, você fica, cara, não pode, tá errado, porra. E ela não enxerga isso. É uma pessoa que, eu já vi esses casos, tá? De pessoa que, poxa, a pessoa começou a namorar, era uma pessoa bacana, espiritualmente, assim, legal, pessoa que estava crescendo, ascendendo profissionalmente, uma pessoa que estava, poxa, buscando se cuidar mais, até fisicamente, ser mais forte, estava numa pegada de servir, de ajudar os amigos com apostolado e tal. A pessoa começa a namorar. Dá 6 meses, a pessoa parece que virou usuário de crack. Pareceu que virou usuário de crack. Agora me fala uma coisa, meus caros. Dá pra casar com a pessoa? É um namoro que dá pra ser um casamento? Não dá. E se a gente precisa ser muito sincero nesse ponto, meus caros. Muito sincero. Sabe, de olhar pra nossa vida e, cara, o que eu cresci aqui dentro? Eu de fato cresci, eu desenvolvi, eu melhorei como homem. Eu melhorei como pessoa, como filho, como amigo, como católico, como evangélico, o que seja. Entende? Nós precisamos de pensar nisso aqui. Cara, peraí. Isso aqui é o básico para você saber se esse namoro está sendo bom ou está sendo ruim, se ele está te sugando ou não. É o básico. É o básico. É o básico. Você olhar para sua vida, cara, olha só, não é olhar assim de maneira abstrata, não. Não olhar de maneira abstrata, mas olhar de maneira muito pontual, muito objetiva. Cara, isso aqui eu cresci, isso aqui não cresci. Até para que a gente possa ver onde que a gente precisa de crescer mais, onde que o nosso relacionamento precisa de melhorar. Dentro do matrimônio, por exemplo, tem gente que é casado e tá assistindo isso aqui. Cara, peraí. Acho que a gente parou de desenvolver. Vamos sentar, peraí. Puxa, acho que não tá legal. A nossa vida espiritual não tá bacana. A nossa vida com as crianças aqui não tá legal. Nós não estamos saindo, não estamos crescendo enquanto casal. Peraí, vamos ver. Meus caras, sabe, é uma mudança. A gente precisa de melhorar, precisa de crescer sempre. Sabe por quê? Porque não tem nada que fique estagnado na vida. Tudo que fica estagnado começa a regredir. Tudo que fica estagnado começa a regredir. Então, beleza, esse é o primeiro ponto. O quanto eu cresci como pessoa, como homem, como mulher e tal, desde que eu comecei esse namoro. Ponto 1. Número 2. O quanto eu enriqueci ou empobreci na minha maturidade pessoal, humana e cristã. O quanto eu amadureci nisso aqui? Você responde para você mesmo, né? Cara, quando eu comecei o namoro, nossa, eu era um cara, eu aqui, Túlio, quando eu comecei a namorar com a Érica, eu era um retardado.
Quando eu comecei a namorar com ela, acho que eu tinha 17, 18 anos, sei lá. Cara, mas parecia que eu tinha 12. Eu era um cúmulo de cocô, assim, eu era um nada, um bosta, um egoísta pra caramba e tal. Eu não tinha nada de maturidade. Cara, em pouco tempo que eu namorei com ela, eu amadureci demais, mas muito. Antes mesmo da minha doença, né? Eu amadureci demais, entendeu? Me tornei um outro cara. Um outro cara em pouco tempo. Ótimo! Cara, acho que dá pra casar então. É simples, mas assim, são perguntas que ninguém se faz. As pessoas não se preocupam com isso. Quando você amadureceu dentro do relacionamento? Não só o amadurecimento do relacionamento, mas o amadurecimento seu, individual. O quanto você amadureceu ali dentro. Terceiro ponto. Existe um conhecimento cada vez mais profundo e uma confiança cada vez maior entre nós? Né? Esse processo de confiança é um processo muito delicado, muito delicado. Então, quer dizer, a confiança entre nós está crescendo. Não, Túlio, cada dia que passa, ela ou ele está mais ciumento, eu não confio nele. Esse dia me perguntaram lá, até repostei isso lá, questão tem vários, né? Pessoa, por exemplo, de questão de carona, né? Me falaram, cara, você acha que dá carona? Não, não pode dar. Ah, mas é porque você não confia no outro? Não, mas você vai dar a trela por azar, porra. Não é um negócio que é óbvio, né, gente? É óbvio. Tá? O outro lá, que a pessoa falou que a namorada posta as fotos lá de biquíni e tal, não sei o quê. E eu falei que isso pra mim não é... Bom, que é um negócio que eu não acho bacana e tal e coisa, mas ela não... Ela achou... ela acha que não tem nada a ver e tal, não sei o que. Cara, é um valor pra você, então termina, porra. Coisa simples, né? Mas assim, por quê? Porque tem que ter uma confiança. Não dá pra você casar desconfiando do cara. Não dá pra você casar desconfiando da moça. Não dá. Tem que ter uma confiança plena? Tem que ter. Túlio, mas, poxa, eu acho que ela pode quebrar isso. Cara, a verdade dos fatos é o seguinte, todo mundo aqui é humano, tá? Então, assim, nós somos propensos pra queda. Só que se você não tem confiança nem no namoro, você vai casar como? Se você nem no namoro você tem uma confiança mínima na outra pessoa, cara, não dá pra casar, entende? Não dá pra casar. Então, assim, essa questão da confiança, Túlio, mas já quebrou minha confiança uma vez e tal, tem jeito? Tem jeito de reconquistar a confiança? Claro que tem. É um processo lento, é um processo demorado, é um processo difícil, né? Tem que ter muita paciência e tudo, dá. Só que assim, você precisa de casar tendo plenamente a ideia de que essa confiança voltou, entendeu? Eu gosto muito da ideia de quando você está casado, você precisa recobrar essa confiança porque você está casado. Agora, dependendo daquilo que aconteceu no namoro, cara, eu acho que tem que terminar. A minha opinião é que termine. Ah, mas reconquistar a confiança, cara, nem reconquiste. Ah, Túlio, mas ela... Poxa, mas não dá pra conseguir confiar nela de novo? Dá, mas dependendo do caso, cara, nem vale a pena, entendeu? No namoro nem vale a pena. Quarto ponto. Sabemos quais são os pontos fortes e fracos do outro e procuramos ajudar e extrair o melhor de cada um. Tem gente que casa e não sabe o que é o ponto fraco e forte do outro, não sabe o que é o temperamento do outro. Casou, não sabe o temperamento do outro. Cara, isso é o básico do básico, é o básico do básico. Você precisa saber aquilo que é dificuldade para outra pessoa. Aquilo que a pessoa tem facilidade, aquilo que é dificuldade dela. Por quê? Precisa aprender a lidar com isso quando vocês estiverem casados, morando na mesma casa. Não é óbvio isso? Tem gente que casa, sabe aquele negócio assim, casou, aí ele vira e fala assim, ou ela, né? Nossa, mas eu não sabia que ele era assim. Pois é, mas ficou o tempo do namoro fazendo o quê? Gastou o tempo do namoro fazendo o quê? Jogou o tempo do namoro fora. Jogou o tempo do namoro fora, basicamente é isso. Jogou fora. Se você não sabe o mínimo do que o outro tem facilidade, tem dificuldade, vocês não estão nem namorando. Isso não é nem um namoro. Isso não é nem um namoro. Isso é um relacionamento aí, entendeu? Mas isso não é namoro. Não é nunca. Tá? Não é um namoro. Tem que saber os pontos fortes e o ponto fraco. Poxa, eu sei que
Poxa, eu sei que a fulana naquilo ali, ela é tranquila, mas isso que ela tem uma dificuldade gigante. Então o que eu vou fazer? Eu vou suportar, né? Eu vou ser o suporte dela, eu vou ajudar ela a crescer nisso aqui. Eu vou ajudar ela a crescer. Ponto 5. Tá vendo? É uma coisa muito simples, é muito banal que eu tô falando, mas que ninguém pensa. Número 5. Sem ser compreensivo para respeitar o jeito de cada um, o ritmo dos esforços da luta, né, o ritmo nos esforços e lutas da vida, mas ao mesmo tempo eu sei ser exigente, quer dizer, não deixando acomodar. Cara, eu sei ser um cara compreensivo com ela, sei que ela tem um tempo para ela melhorar aquilo ali, ela tem esse ponto fraco, sim, mas eu sei ser paciente para ela melhorar aquilo. Mas também ser exigente para, cara, você precisa de melhorar isso. Tem que ter esse equilíbrio. Por quê? Porque dois pontos. Ou você não sabe ser compreensivo e fica agressivo, querendo que ela melhore aquilo, que ela cresça naquilo no mesmo tempo que você, talvez não seja isso. Ou você não é exigente e deixa aquilo acontecer. O que acontece isso? É o famoso empurrar. Peraí, meus caros. É o famoso empurrar para debaixo do tapete. Vocês viram que eu estou de bermuda aqui, mas a minha cidade hoje é sábado e está um forno aqui. Hoje eu não consegui nem colocar uma camisa, tá? Relevem isso aí, por favor. Mas olha só, quer dizer, se você... Dois pontos, é o que eu estava falando. Então, você precisa ser compreensivo para saber o tempo dela, porque senão você fica agressivo, e ser exigente. Por quê? Porque se você não for exigente e também, olha, querida, né, amor, sei lá, bem, sei lá, fulano de tal, precisa melhorar isso aqui não tá legal e tal. E a pessoa fala assim, e a pessoa não melhora e você vai empurrando aquilo para debaixo do tapete, o que vai acontecer? Vai ser agressivo também, porque vai chegar uma hora que vai explodir, você vai se tornar um cara agressivo. Vai ser agressivo nessa situação e tal. De qualquer maneira, se não tiver o equilíbrio nesse ponto, invariavelmente vai explodir a bomba, entendeu? Invariavelmente a bomba vai explodir em algum momento. Beleza? No 6º ponto. Na hora de pedir e dar carinho, tenho como primeiro critério não tanto as manifestações sensíveis, mas o bem do outro e o amor acima, mas a busca do bem do outro acima do próprio. Quer dizer, você, no fim das contas, isso aqui que eu quero resumir é o seguinte: o seu namoro, esquece até essa parte da carícia, do carinho aqui. O seu namoro é mais fazer o bem pelo outro, ou você está buscando um bem próprio? Ah, Túlio, mas o próprio casamento é o bem dos cônjuges, é evidente. Oi, filho. Não aparece aqui não. Maria, empurrou. Ela tá me empurrando. Por que você fez? Eu não fiz nada com ela e ela me empurrou. Daqui a pouco o papai vai descer para nadar com você. Então, meus caros, é o seguinte, então, assim, você está buscando fazer o quê? O bem para você ou para o outro, dentro do relacionamento. Por quê? É isso que eu falava no início. Tem muito namoro que o cara, na verdade, está namorando com outra pessoa, ele está namorando com ele mesmo. Tá? Ele está namorando com ele mesmo. Por quê? Porque ele está buscando o bem dele. Ele não está ali pelo outro, ou pelo bem dos dois. Porque pensa, no casamento, a gente vai falar depois em aulas a respeito do casamento, mas o bem do outro, aliás, o seu bem é o bem do relacionamento. Tanto é que, tá fazendo mal, tem que terminar. Vai lá embaixo. Deixa eu terminar a aula aqui. Vai lá, daqui a pouco vai já estar indo já. Então, assim, é o bem dos dois, entende? Não é o bem de um só. Não é o bem meu. Não, buscar o bem do outro, inclusive, aquilo vai refletir em um bem para você mesmo. Tá? Em um bem para você mesmo. Então tem isso de maneira muito clara, porque senão não é um relacionamento a dois. É um relacionamento abusivo que você está abusando do outro para não fazer nada. Sai lá. Por favor. Quando o papai terminar, que o papai desce. Tá. Então assim, tem isso de maneira muito clara, sabe? Ponto 6.
7, né? Existe uma maturidade afetiva entre nós, quer dizer, essa maturidade do relacionamento. É claro, veja que os dois podem estar em situações de amadurecimento diferentes, tá? Em níveis de amadurecimento diferentes. Um pode ser mais maduro do que o outro, isso é normal, porque são duas pessoas diferentes. Mas o relacionamento é maduro bastante, sabe lidar com problemas, sabe enfrentar as dificuldades, sabe? Ou não, ou quando dá um problema, cada um vai para casa da mamãe e chorar. Assim, umas coisas muito básicas, né? A pessoa tem que estar pronta para resolver aquilo entre os dois, né? Ligar para a mãe, pedir a mãe para ajudar, o amigo da fulana não sei o que ajudar, não. Poxa, peraí, isso aqui tá ruim, né? Como que a gente pode resolver isso? De maneira adulta, pelo amor de Deus. Não são duas crianças namorando, são dois adultos. Tá? Então, saber lidar com isso. Número 8. Compartilham realmente os valores fundamentais e existe entendimento mútuo com relação ao plano futuro de casamento e família. Tem pessoa que casa, por exemplo, meus caros, e não sabia que o outro não queria ter filho. Porra, mas você tá fazendo o que no namoro? Volta a falar. Não sabia o que o outro queria. Não sabia o que o outro queria, assim, no básico do básico. Um básico do básico. Que é o quê? Cara, a gente tá namorando, o namoro é para construir uma família. Então, assim, o que é a sua ideia de casamento? Não, assim, não vai chegar no outro, sentar e conversar desse jeito, porque senão vai ficar parecendo um interrogatório. Mas, cara, qual que é a sua ideia? Né? O que é o casamento para você? E o que é o seu sonho, assim, de família? Nossa, minha família, meu sonho é fazer tal coisa. Beleza. O meu também é ótimo, então vamos para cima. Então, pô, já acho que a gente pode progredir e tal. Ah, não, eu não quero ter filho, porque eu acho que filho dá muito trabalho. Então, assim, o meu sonho é casar e ser pai de 5 pets. Quero ter 5 cachorros, não quero ter filho. Beleza, o seu valor é esse também? Ótimo, então casa e compra 5 pets. Eu ia falar para não casar, é óbvio, mas vai. Ah, não, meu sonho, cara, assim, é ter uma família numerosa, é ter meus filhos comigo, e se precisar, cara, eu trabalho até menos para ter meus filhos. Nossa, eu também, minha ideia é essa também. E de vida profissional? Poxa, você quer casar, você quer o quê? Você quer, não, Túlio, eu quero, fulano, eu quero casar, mas eu quero assim, minha vida profissional é acima da minha família. Ótimo, pro outro também é esse valor? Isso precisa ser muito claro dentro da sua vida, muito claro. Número 9. Sem dialogar, sem brigar quando as opiniões são diferentes e surgem de acordos. Essa aqui na verdade, eu já expliquei um pouco dela. Eu já expliquei um pouco dela na maturidade afetiva, né? Isso, né? Sabe lidar com os problemas, sabe conversar. Como que é? Quando acontece um problema entre nós, como que ele resolve? Como que ela lida com a situação? Como que funciona isso? Tem que ser claro isso, né? 10. Reconheço os próprios erros, eu reconheço e ela também reconhece os próprios erros quando advertidos. Quando eu advirto ela, quando eu falo isso com ela entende que ela errou, ele entende que errou, não, ele nunca aceita, ela nunca aceita. Como que funciona isso dentro da nossa relação e tal? Como é que funciona isso? Não, ele, poxa, ele sabe reconhecer, ela sabe. Ótimo, então por quê? Porque na vida a dois tem que haver uma renúncia entre os dois, entende? Todos os dois precisam de sair um pouco de si mesmo e renunciar, abrir espaço, né? Não dá para você querer ganhar o tempo inteiro, tá? Não dá, é impossível isso. Então você precisa de ceder um pouco. Ah, não, ele consegue ceder, ela sabe ceder, beleza. Então isso é um ponto que a gente pode se entender e tal, ótimo. Número 11. Aprendemos a lidar bem com os defeitos um do outro, ao mesmo tempo ajudarmos nessa luta. Quer dizer, eu sei aquilo que é defeito do outro e, cara, beleza, eu tô tranquilo quanto a isso. Né? Ah, não, eu casei e, poxa, eu não sabia que ele tinha esse defeito. Tá errado, tem que saber isso antes do casamento. Não, eu sei que ele é sistemático, ele gosta das coisas assim organizadas desse jeito e tal. Aliás, eu sou organizado desse jeito e ela é meio desorganizada, mas, cara, eu acho que isso aí a gente pode
e eu entendo isso e tá tudo bem para mim, a gente pode ir crescendo com isso dentro do casamento. Ótimo, beleza. Se você vê que ali que é um defeito que, poxa, tá tudo bem para mim, a gente vai crescer juntos nisso, tá vendo que, assim, longe de você namorar e casar com um cara, com uma pessoa perfeita, longe disso. Mas sim, tem que haver um mínimo de sabedoria desse ponto, de saber os defeitos do outro, para saber que, cara, para mim tá tudo bem e eu posso crescer junto com ela ali, ou junto com ele. Conversa frequentemente sobre como melhorar nosso trato e como melhorar o namoro em si. Poxa, você senta e fala, cara, tá bom, era uma coisa engraçada, era uma coisa que eu fazia isso muito quando eu e minha esposa namorávamos, né? Eu falava assim, amor, o que eu faço até hoje, na verdade. A semana passada eu tive uma conversa dessa, inclusive, com ela. Eu falei, amor, por que você acha que dá para melhorar? Como você está vendo minha conduta? Por quê? Porque a gente vai agindo durante os dias e a gente corre o risco de não enxergar aquilo que são os nossos defeitos, aquilo que a gente precisa de melhorar, aquilo que a gente precisa de crescer, entendeu? Esse risco isso assim, destrói muito o relacionamento. Casamentos já de anos se acabam porque um não chegou para o outro e fala assim, cara, o que eu posso melhorar para você? O que você acha que eu posso crescer, que eu posso ser melhor? O que o nosso relacionamento pode melhorar e tal? O que está faltando da minha parte aqui dentro do relacionamento? Entende? É uma coisa tão simples que pode ser resolvida de maneira tão simples. Às vezes a gente vai deixando vai deixando a desejar, tá? E a última, né, a 13ª, eu falei que era 12, mas são 13. O que é o mais importante? Temos a mesma concepção, que repete naquilo, né? Os valores estão alinhados? O que é valor para mim? O que é inegociável para mim? Olha, querida, o negociável para mim é X, Y e Z. Para você também, para você tudo bem? Para você é inegociável também? Ou para você, não, eu concordo contigo e tal? Não, cara, eu acho que isso é uma bobagem. Por exemplo, para mim, Túlio, é inegociável, né? Eu sou um cara aberto à vida. Para mim é inegociável essa ideia de abertura à vida. Não dá para regrar, não dá para ficar, não, a gente vai ter 2 filhos e depois vamos só ter uns cachorrinhos. Não. Para mim, por exemplo, é inegável para mim a fé católica. A fé católica para mim é inegável, Túlio. E para você, Érica? Não, para mim também. Para mim também eu quero ter os filhos que Deus mandar, eu sou aberto à vida, a fé católica é inegável. Ótimo. Ótimo. Para mim, sabe assim, entender que são isso. Eu tenho aula, dentro da Aliança a gente já tem aula a respeito disso e outras aulas para trás, essa questão dos valores negociáveis. Todos nós temos que ter nossos valores negociáveis e a outra pessoa, ela tem que concordar com esses valores, senão, não concordo, tudo bem, só não serve para ser minha esposa, só não serve para ser meu marido. Túlio, mas eu gosto tanto dele. Cara, mas você quer viver um inferno dentro da sua vida porque você abriu mão dos seus valores negociáveis? Muita gente fala assim para mim, Túlio, eu sou católico, eu sou católica e ele ou ela é evangélico. Você acha que pode dar certo? Cara, depende. Depende do quê? A fé para você é um valor inegociável? Não, Túlio, para mim a fé é inegociável. Cara, então não namore com uma pessoa de outra religião. Porque você não vai querer se casar com uma pessoa de outra religião. Por quê? Porque você quer criar seus filhos na sua fé. Porque a sua fé é um valor negociável para você. Não, Túlio, a fé para mim, na verdade, é só um adendo, eu não me preocupo muito com isso. Isso para mim, a gente pode negociar, pode trocar ideia com isso. Beleza, então não tem problema. Porque não é algo negociável. Agora, não namore, não case com uma pessoa que os valores negociáveis para você, para ela, seja bobeira. Não faça isso. Por quê? Porque a sua vida vai se tornar um inferno. A sua vida vai se tornar um inferno. Tá certo, meus caros? Então esses são os 13 pontos que eu queria passar, né, trocar essa ideia com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado. Deixa também, né, fala pro pessoal da Aliança, deixa seus comentários lá no grupo, troca ideias, se tiver alguma dúvida, manda no grupo lá, eu vou responder vocês, tá, dentro do nosso grupo fechado da Aliança. Aqueles que não estão na Aliança, faço o convite, né, eu ia deixar o link aqui, mas eu esqueci, mas o link está na bio do meu Instagram lá também. Tem nem sei quantas horas de conteúdos lá, tá? Tem muita coisa, então faço gosto que vocês entrem lá. Por quê? Porque o namoro, na verdade, é um desaguado do amadurecimento pessoal, né? No fim das contas, eu passei essas questões aqui, mas vocês viram que tem muita coisa aqui tem muita coisa aqui que na verdade, uma coisa de amadurecimento pessoal. Né? Amadurecimento pessoal, que é isso, essa evolução, né? Esse lema da Aliança do Carvalho, devolvendo homens para Deus, para suas famílias
e para os seus trabalhos. Para quê? No fim das contas, para ser capaz de servir, para quê? Porque o intuito nosso final é o transcendente, tá certo? Então, a gente fica assim hoje.